Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa com grandes advogados. Hoje eu estou recebendo, na verdade, estou sendo recebido pela nossa vice-presidente aqui da OAB do Rio, Ana Tereza Basílio, pelo meu querido amigo. Tantos cargos aqui na OAB do Rio que você vai ter que descrever aí, Fabinho. Fábio Nogueira. A gente vai conversar mais uma vez aqui sobre gestão de carreira, relacionamento jurídico e tudo aquilo que eles aprenderam em tantos anos de trajetória para a jovem advocacia, enfim, para quem está retomando a advocacia e buscando evoluir. Então, em primeiro lugar, obrigado, Ana, obrigado, Fábio, sei que a agenda é apertadíssima. É uma honra, uma alegria estar aqui falando sobre para advocacia jovem, para advocacia recente. É uma alegria e um prazer enorme. Você sabe que eu sou sua fã. Pô, eu que sou. Vamos manter a ordem. Gente, tem duas frentes que eu gosto de conversar, acho que agrega muito pessoal. Uma é a própria trajetória, carreira, né, a gestão dessa carreira. E a primeira pergunta que eu sempre penso é a seguinte, às vezes o pessoal está se formando e não sabe se vai para um grande escritório, se abre o próprio escritório, né? Esse discernimento de onde se inserir no mercado é uma dificuldade. Eu queria ouvir de vocês, né? Até olhando para trás, olhando para outros advogados que já trabalharam com vocês, para a própria trajetória de vocês, se vocês acham que tem um caminho melhor, se todos os caminhos são válidos, mas como discernir isso? Eu vou dizer para vocês, eu tive esse mesmo dilema, né? E vou dizer como eu achei que devia ser e acho que foi a melhor opção, pelo menos para mim. Sim. Eu acho que no início da carreira e no estágio também, a gente tem que priorizar receber o melhor e de maior qualidade possível de experiência de pessoas que já estão na profissão. Então, eu optei por estagiar e me formei também num grande escritório. Não para ficar a vida inteira lá, mas para aprender como funciona a advocacia de qualidade, as técnicas, aquilo que a gente não aprende na faculdade, o jeito de escrever, o jeito de apresentar, o jeito de tratar os magistrados. E comigo isso deu muito certo. Eu comecei a minha carreira, eu fui primeiro estagiária de uma imobiliária, né? Que eram dois advogados já muito mais administradores de imóveis do que propriamente advogados. E ali eu fiz uma série de atividades, me desenvolvi, mas eu realmente aprendi a profissão e atuar com qualidade num escritório grande, que era o Sérgio Bermudes. E lá eu aprendi com vários advogados. Você vai pegando as técnicas, as dicas. Eu acho que o advogado que está começando, ele tem que priorizar a qualidade da experiência dele. Então, no início, não tem que pensar, tudo bem, a gente tem que sobreviver. Eu sobrevivi, não tinha dinheiro nem para almoçar direito no centro. Eu comia sanduíche, pizza na padaria. Mas eu acho que a gente tem que fazer um sacrifício no início da carreira para ter uma posição melhor no mercado. Eu investi e esperei mais de 8 meses para entrar nesse grande escritório. Eu não tenho pai nem mãe advogados, tive esperar muito tempo para conseguir entrar, mas acabei conseguindo. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida profissional. Então, na minha opinião, o escritório grande de qualidade, obviamente, né, de qualidade, eu acho que é uma escola adicional à faculdade. E você, Fabinho, como é que foi seu caminho? É um pouco diferente da Ana, eu não tive a possibilidade de trabalhar em grandes escritórios. Eu trabalhei no escritório que era o Evaldo Ramos, que era um escritório de porte médio, que era um escritório de primeira grandeza, que era um profissional assim, de muita qualidade, profissionais assim, excepcionais. E ali eu fui forjado ali, essa foi a minha escola. E obviamente que sempre tinha aquele dilema de você conseguir compatibilizar a faculdade com o escritório, né? E, enfim, o volume de trabalho também era um volume de trabalho muito grande, você sempre querendo ser efetivado no escritório. Mas, obviamente, que um conselho que eu dou a todo estudante de direito, por óbvio, eu comecei a estagiar muito novo, comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade. Eu também. E eu acho que a gente não deve abrir mão, né, nunca, embora sempre tenha o interesse de ser efetivado em determinado escritório, mas nunca abrir mão da busca de conhecimento, de ter uma boa formação. Porque aquilo você vai levar para o resto da sua vida. E obviamente que também determinadas experiências que nós temos dentro da nossa vida profissional e dentro do estágio, ele vai te forjando, e tem coisas que hoje eu vejo nitidamente que eu não aprendi dentro dos bancos acadêmicos, mas
se eu não tivesse tido aquela experiência dentro desse escritório, certamente eu seria um profissional com características muito diferentes das que eu tenho hoje. Então, para mim foi muito importante ter entrado nesse escritório. E quando é que foi o momento do discernimento dos dois, né, de abrirem o próprio escritório? Acho que isso deve ser também uma dúvida grande. No meu caso, eu não queria abrir o próprio escritório, porque eu achava questão... Eu adoro advogar, amo advogar, mas a parte de gestão do escritório... Isso é uma ciência à parte. Isso é uma ciência e ocupa demais. Ocupa demais, e o que eu gosto é de advogar. Então, eu não queria abrir um novo escritório. Eu trabalhei no Bermudes, depois eu fui para o Trent Ross Watanabe, fui sócia lá do contencioso. E quando eu abri o escritório, na verdade, foi muito a imposição de um cliente que fez uma fusão, virou uma mega empresa e queria que eu atendesse com um volume grande de advogados o contencioso estratégico dele. E isso não era compatível com a estrutura do escritório que eu estava. Economicamente não fazia sentido. Não valia a pena para aquele escritório que tinha uma feição mais societária. Então eu fui obrigada a abrir um escritório. E eu dei sorte porque na mesma ocasião o meu irmão, João Basílio, que também é advogado, também estava num momento de transição. E aí nós nos unimos. Eu trouxe a equipe que já trabalhava comigo e ele veio integrar o escritório. Então, e aí, obviamente, eu joguei a administração do escritório para ele, né? Foi a minha salvação, porque eu tinha pavor de ter que ver as questões administrativas do dia a dia. Eu gosto de advogar. E aí a gente dividiu as funções assim e funcionou muito bem. Mas eu não queria abrir. Eu achava ótimo trabalhar em escritório dos outros, achava fantástico, eu não precisava me aborrecer com nada. Né? Tudo era resolvido por alguém que não era eu, da parte burocrática. Mas não tive outra opção e tive que abrir. E aí deu certo, graças a Deus. No meu caso, as circunstâncias são algo mais ou menos parecido com a Ana. Também um cliente que também era atendido pelo escritório que eu trabalhava e, enfim, queria uma atuação um pouco diferente, e a gente acabou saindo desse escritório e montando o nosso. Mas como todo início, é sempre muito difícil, sempre muito complicado, né? O início sempre muito, muito conturbado. E sem sombra de dúvida, a parte de gestão é a parte mais difícil, até porque hoje talvez os profissionais tenham um pouco mais de pendor para isso. Mas é uma questão geracional, né? A nossa geração, essa questão de gestão era algo que a gente não tinha nenhum tipo de... A gente nunca teve nenhum tipo de formação, né? E a gente precisa entender também que dentro do escritório de advocacia, os donos de escritório de advocacia são empresários. Sim. E existe um certo tabu dentro da sociedade brasileira, que um escritório ele existe também para gerar lucro. Né? E para isso a gente precisa ter determinados conhecimentos, que são conhecimentos que normalmente nós não aprendemos dentro dos bancos universitários. Que normalmente é a vida e normalmente sofremos apanhando, né? Para poder aprender. Na base da paulada, né? Agora, outra coisa que eu acho que seria muito interessante ouvir, pelo menos eu, né, gostaria de ouvir, olhando para quem já chegou no patamar de vocês, o que vocês consideram importante de virtude, de prática, de postura, né, para crescer na advocacia? Também porque muita gente olha para a estrutura de um grande escritório, mas um escritório menor, e olha daquela forma, a carreira é muito longa, quando é que eu vou poder ganhar dinheiro? Né? Primeiro já entra, recém-formado hoje em dia, está querendo ser tratado como sócio. Vocês sentem um pouco isso dessa geração? E vocês acham que... Quais são os melhores caminhos para poder evoluir mais rápido? Eu sinto assim que essa geração, principalmente os mais novos que estão no final da faculdade, que a gente às vezes dá uma palestra, uma aula e convive com eles, a gente vê que eles vêm com pouca facilidade de lidar com contrariedades. E a advocacia lidar com contrariedades. E a advocacia lidar com contrariedades. E não é só advocacia. Qualquer profissão, no início, você vai ter dificuldades. O profissional iniciante tem dificuldades. Faz parte da vida profissional isso. E eu vejo essa geração bem nova com dificuldade de lidar com frustrações. E eu acho que é justamente uma das principais características que o advogado tem que ter é saber lidar com as frustrações. Tem muitos casos que a gente não ganha ou que a liminar
foi negada e você só consegue reverter depois. A gente tem que saber lidar com o cliente também, que nem sempre é uma relação agradável, às vezes não é. Mas eu acho que a resiliência é uma característica importante do advogado. Mas acho que a mais importante de todas as qualidades, é ele tratar das causas dos clientes como se fosse uma causa pessoal dele, com empenho total. Porque se você trabalha com empenho total, você acaba de alguma maneira atingindo o resultado. Se não é na primeira liminar, vem na sentença, se não vem na apelação, o empenho na advocacia traz resultado, né? E a capacidade de ter notícias ruins, lidar com elas e continuar seguindo em frente com o mesmo empenho. E com senso prático, né? Que tem que ser muito prático e virar chave rápido também, né? Sim. Agora, outro aspecto importante para o advogado, fundamental, é a cultura geral. Não é só saber direito. A cultura geral é muito importante para o advogado. Ele fica... O leque dele aumenta muito. O advogado precisa ter cultura geral, precisa conhecer literatura, escrever bem. Faz parte da imagem do advogado se apresentar, seja no meio jurídico ou no meio empresarial, mas se apresentar com consistência cultural. Eu acho isso muito importante. Cultura jurídica, obviamente, mas cultura geral também. Eu sinto isso, que a gente perdeu muito até não digo a gente, né, mas assim, a grande parte da advocacia, até o pessoal mais novo, né, chega talvez perda de tempo com rede social, mesmo um distanciamento da cultura, a gente perdeu a vontade de estudar algo que não seja eminentemente útil, assim. Porque é pouco cobrado. Eu me lembro que quando eu era estagiária, eu ficava numa baia apertadinha, assim, né? Era uma sala pequena, mas com 20 estagiários quase empilhados lá. Eu me lembro que naquela época o Bermudes entrava na sala e perguntava alguma questão, tipo, quem escreveu o livro tal? Quem cantou a música tal? E aí ficava todo mundo ligado e ninguém queria responder errado, né? Então, eu acho que essa demanda por cultura geral a gente tem que fazer com relação aos advogados mais novos. Certa feita eu ouvi do ministro Evandro, já pouco antes do falecimento dele, uma palestra que ele deu a seguinte sugestão. E era uma plateia formada preponderantemente por estudantes de direito. Que ele falou o seguinte: leiam sobre tudo. Se sobrar algum tempo, leiam alguma coisa sobre direito. E é justamente sobre essa questão que a Ana falou com muita propriedade, da necessidade do profissional do direito ter uma cultura geral vasta. E talvez hoje a gente, em razão dessa pasteurização do conhecimento, né, desse mediatismo trazido pelas redes sociais, a gente vê muito pouco, né, do profissional indo a um livro, pesquisando, enfim. Hoje, boa parte das bibliotecas dos escritórios, as pessoas consultam muito pouco. As pessoas vão, na verdade, consultam alguma coisa que seja na internet, né, em razão desse imediatismo. Né? Então, e que acaba, de uma certa forma, também impactando na própria qualidade do trabalho. Né? Isso é indiscutível, porque o profissional que ele acaba lendo com menos profundidade também. Né? Então, mas eu acho que isso que a Ana falou, essa questão da pessoa se empenhar, porque assim, tudo aquilo que a pessoa faz com empenho, com doação, ela tende a fazer bem. E obviamente, sempre estudar. Eu acho que a questão não tem como a pessoa... O instrumento do nosso trabalho é a palavra, e a gente precisa estar sempre afiando o nosso machado. Né? Não tem como a gente conseguir derrubar a árvore se o nosso machado não estiver afiado. Então, por isso, a gente precisa estar sempre estudando, sempre se qualificando. E se o jovem profissional, se ele acha que ele estudou muito para poder se formar, ele precisa se conscientizar que ele vai estudar muito mais a partir daquele momento que ele efetivamente se forma e pega a carteira da ordem. Né? Ali que começa realmente a vida profissional dele, e ele vai ter que estudar muito mais a partir daquele momento. É legal isso de vocês, que tem 2 pontos aí que para mim também estão muito claros e que eu, em geral, não ouço. Que primeiro é esse retorno da tradição, tanto a tradição jurídica quanto a tradição cultural mesmo. Né? Hoje em dia, a gente olha para isso com uma certa indiferença, com uma perda de tempo. E eu tenho ouvido de todos os advogados que eu tenho conversado, né, com prestígio, que isso é um ponto importante. Né? E o segundo é esse tom terapêutico, eu tenho chamado assim, da advocacia. Né? Porque quando a gente chega no médico, a gente quer que o médico olhe o nosso caso como se fosse dele.
E às vezes na advocacia, seja pela quantidade de processo, seja pelo tom técnico, né, a gente se distancia daquela angústia do cliente. É verdade. E tem muita gente que vai olhar para o cliente como se fosse um problema. O cliente é chato, cliente incomoda, cliente não aceita. Pô, o caso do cliente é um caso tão pequeno, né, comparado com os outros, e às vezes é o cliente que mais perturba. Mas acho que a gente tem que olhar para o cliente, né, para todo mundo que a gente vai representar, e tentar ter aquela dor como própria. E aí vem essa conclusão desse engajamento que naturalmente vai gerar consequências, né? Legal ouvir isso de vocês. E aí o outro ponto que eu queria falar, que é um ponto acho que chave, né? Além de ter essas virtudes, esse engajamento, a gente precisa ter cliente na advocacia, né? Acho que essa também talvez seja a principal dor, a principal condição, né, sine qua non para qualquer advogado. Eu queria ouvir de vocês acham que tem alguma estratégia para captação de cliente? Se isso é com o tempo, e na relacionamento com o cliente, o que vocês sugeririam, o que vocês aprenderam que funciona, que não funciona? Eu acho que o advogado ele tem que ter também um pouco de empreendedorismo, tem que conhecer o mercado onde ele vai atuar. Se você é tributarista, é um mercado completamente diferente do trabalhista, do de recuperação judicial. Eu acho que é muito importante você entender o mercado onde você está atuando, até para você definir uma estratégia de obtenção de clientes, né? Mas eu acredito que na advocacia, ainda que na era digital, a principal forma de divulgação do nosso trabalho é o resultado positivo para um cliente. Porque um cliente que você atenda bem e consiga um resultado positivo, ele vai te indicar para 4, 5 pessoas e assim vai. É por isso que a gente diz que é um trabalho de longo prazo. Um advogado não é que nem um jogador de futebol que começa ganhando milhões em 2, 3 anos de carreira. Como médico também. Mas você vai criando, ainda que você comece com poucos clientes, o cliente bem atendido e atendido com empenho, ele vai indicar o teu nome para um grupo maior de pessoas, e assim você vai criando uma carteira de clientes. Agora, para começar, é difícil. Tem uma história de uma amiga minha que é advogada trabalhista muito curiosa. Ela se formou, gostava da área trabalhista, não tinha pai nem mãe advogado trabalhista, nem advogado. E ela, como é que eu vou começar? Ela falou, vou fazer o seguinte, vou arrumar uma salinha em cima do banco onde os funcionários de uma grande empresa recebem salário. E assim ela abriu lá a sua lojinha com a placa advogado trabalhista, e aí todo mês eles iam lá para receber salário. E acabou um ou outro indo procurar ela, e de repente ela estava com milhares de clientes sendo atendidos no escritório. Quer dizer, ela teve uma ideia de empreendedora, né? Isso é um exemplo. Sim. Mas dependendo da área, a estratégia precisa ser feita, mas sempre lembrando que é o bom trabalho que traz o cliente. E outra coisa também que eu acho muito importante falar aqui, eu não sei a experiência de vocês, mas na minha carreira, eu já tenho 36 anos de formada, na minha carreira, a maior parte dos melhores clientes que eu tive na advocacia me foram indicados por colegas advogados. Ou porque o colega é de societário, ou é tributário, ou é criminalista, não atua na minha área que é empresarial, ou o colega tem um impedimento e indica. Eu acho que o relacionamento, sobretudo com os advogados da área que você atua, é fundamental, porque eles são fonte e parceiros de trabalho. Eu concordo com a Ana. Tem 3 pontos da fala da Ana que me chamam muita atenção. Acho primeiro que o advogada, recém-formado, ele precisa entender que a profissão não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, essa visão imediatista da profissão, de que vai ganhar dinheiro muito rápido, assim como qualquer profissão, isso não é verdade. Isso e eu acho que as redes sociais também, elas acabam, de uma certa forma, fomentando essa visão, que é uma visão absolutamente estereotipada e deturpada da realidade. Ilusória, né? Ilusória, absolutamente ilusória. É por isso que tem um quantitativo importante de advogados e advogadas
sobretudo os mais jovens, frustrados porque eles imaginam, eles olham aquilo ali, eles acham que aquilo ali é a realidade, quando aquilo não é a realidade. Acho também que essa questão do resultado, isso faz muita diferença, porque o que distingue um advogado, uma advogada de outro advogado de outra advogada, é justamente sua capacidade de resolução de problemas. Isso. E aí a gente precisa ter esse olhar pragmático sobre a advocacia. Não adianta você também ser um advogado brilhante, tecnicamente falando, mas se você, na verdade, não traz o resultado para o seu cliente. Porque, ao fim e ao cabo, o que o cliente quer é o resultado. Você pode ter uma petição espetacular, com português absolutamente descorreto, mas que, eventualmente, você não empreenda na condução do processo todo o vigor necessário para resolver o problema. E é isso que é relevante. E o outro ponto trazido pela Ana, que eu concordo também, e que faz muita diferença, é a questão relacional. Eu atuo preponderantemente na área tributária. Boa parte dos meus clientes são indicados por colegas que não atuam na área tributária. Eles acabam passando, e assim eu eventualmente passo na área criminal para outros advogados, e isso vai fazendo com que você vá amealhando novos clientes e vai criando a tua rede de clientes. Isso. Dentro desse tema do relacionamento com outros advogados, né, que é um ponto importante da profissão, eu queria ouvir de vocês dois, até porque vocês são muito engajados na ordem, como é que vocês acham que os advogados devem encarar a OAB? Por quê, né? A gente ouve, certamente já ouviram muito, né? Principalmente de gente que não tem nenhum engajamento com a ordem, não se envolve na seccional, na subseção. A OAB reclama da anuidade como se fosse assim, quase um tributo, né, Fábio? Que não tem nenhuma retribuição. Quando, na verdade, a OAB, a cada dia que passa, tem mais opções, né, seja de formação e até de relacionamento dos advogados. Como vocês acham que os advogados devem encarar a ordem assim? Bom, a ordem, ela tem uma multiplicidade de missões impressionante. Eu acho que a entidade civil com o maior número de atribuições das mais variadas perante a sociedade, perante a advocacia. Mas eu acho que a ordem tem um papel crucial, além da defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, um papel crucial, em primeiro lugar, de levar conhecimento e experiência gratuita para os advogados, principalmente os advogados do interior, que têm menos acesso às principais faculdades e palestras e seminários. Eu acho que a ordem tem, em primeiro lugar, essa missão com a advocacia de passar conhecimento, passar experiência, ajudar os profissionais a ficarem mais preparados no mercado, de uma maneira geral. Eu acho que essa missão é fundamental, né? É o que a gente procura fazer na mentoria, que você coordena o curso de processo civil. Mas eu acho também que a ordem, principalmente para o advogado novo, é uma fonte de rede de contatos, de relacionamento. Aquele advogado que atua, por exemplo, nos juizados especiais, ele conviver, participar dos eventos, da comissão dos juizados especiais, ele vai conhecer colegas com experiências, vai trocar ideias, vai se integrar no grupo que atua no mesmo setor que ele está atuando. Então, a ordem propicia uma rede de contatos muito consistente para o profissional. Também acho que nós temos hoje na ordem inúmeros eventos técnicos e práticos de muita qualidade, online e presenciais. Então, eu acho que o advogado novo deve estar sempre atento, assistir no YouTube. Se não conseguiu ir assistir presencialmente, assistir às palestras. Grandes profissionais palestram na ordem. Então, isso também é muito importante na visão da ordem. E, evidentemente, que a ordem também tem uma função primordial na parte de prerrogativas de defesa da classe, a violação de prerrogativas, as violações. Todos nós somos vítimas, pelo menos, não diria diariamente, mas toda semana a gente sofre alguma violação de prerrogativa na nossa vida profissional. E a ordem tem toda uma estrutura e também a força para atuar nessas situações e defender a prerrogativa dos advogados. Também tem a caixa de assistência da advocacia, que é importante
para várias finalidades, como fornecer auxílio psicológico, auxílio funeral, faz eventos interessantes esportivos também, tem a diretoria esportiva que é muito atuante. Nós temos o Tribunal de Ética, que a gente espera que os advogados não precisem frequentar, pelo menos não como partes, né? E sim como membros, quem sabe, mas que também tem uma função primordial, né? Que é de zelar pela conduta adequada do advogado. Todos nós seremos julgados pelo que os nossos colegas fazem no mercado. Então, também é uma função muito importante. Enfim, a gente poderia aqui ficar a noite inteira falando das missões relevantes da Ordem, né? De informação à população. Hoje mesmo nós lançamos a sexta cartilha a sexta edição da Cartilha de Direito do Consumidor, com várias informações importantes. Aí tem de direito à saúde. São 144 comissões, né? Então é uma produção muito importante para a advocacia e também para a sociedade, para a comunidade jurídica em geral, né? Isso. Ficar fora da ordem é uma pouca inteligência, Fabinho? Eu acho muito pouco inteligente. Eu acho que essa questão do engajamento, a pessoa não está engajada porque ela não tem um sentimento de pertencimento em relação à instituição. No momento que ela desenvolve esse sentimento de pertencimento em relação à ordem, ela naturalmente ela se torna mais engajada e passa a viver o dia a dia da ordem. E ela começa a perceber também o que a ordem pode fazer pela vida dela. De fato, nós temos duas atuações, a gente pode dividir duas atuações básicas da ordem. Uma que a gente fala para a sociedade, a principal voz da sociedade civil organizada, a gente vocaliza os anseios da sociedade civil, e o outro trabalho é um trabalho classista, um trabalho voltado para a classe dos advogados e das advogadas. E quando a Ana fala da necessidade imperiosa de bem formar os advogados, de trazer informação de qualidade para os advogados e para as advogadas, e eu falo isso de maneira muito frequente, você já ouviu isso, eu entendo que o advogado, quanto mais qualificado ele for, menor é a chance de ele ter suas prerrogativas violadas. Exatamente. Porque é uma tendência mais respeitado, sem sombra né? de dúvida. Acho que a questão do resgate, da respeitabilidade da nossa profissão passa necessariamente e obrigatoriamente por uma melhor formação. Eu acho que a questão do respeito às nossas prerrogativas, eles caminham como se fosse um sistema de vasos comunicantes. Não há como nós imaginarmos o respeito às nossas prerrogativas se nós também não tivermos profissionais qualificados. Essa respeitabilidade advém também da qualidade. E eu tenho certeza absoluta, não estou dizendo que é óbvio que nós passamos eventualmente por desrespeito às nossas prerrogativas, mas há uma tendência menor a sofrermos violência prerrogativa do que profissionais eventualmente menos qualificados. Por quê? Porque eventualmente um juiz, um procurador da República, um promotor que tem um veio autoritário, ele sabe também com quem ele está lidando. Ele percebe nitidamente se aquele profissional é um profissional mais qualificado, que se pode se colocar de uma maneira mais firme também para poder evitar ali uma arbitrariedade. Então, seja em relação ao respeito às suas prerrogativas ou algum direito do seu cliente. Então, essa questão da formação ela é fundamental. E além, obviamente, que existe uma gama de serviços que são ofertados pela Ordem dos Advogados. Nós temos 63 subseções, mais de 220 pontos de atendimento espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Só nesse triênio, a gestão capitaneada pelo presidente Luciano e pela Ana Tereza, inauguraram mais de 400 escritórios digitais. Isso não é pouco. Num ambiente difícil, conturbado, de poucos recursos, é uma vitória bastante significativa para a advocacia de nosso estado. É um retorno para a advocacia. Sem sombra de dúvidas. Quando você fala sobre a questão do valor da anuidade, eu não tenho dúvida em afirmar que cada centavo que é pago por advogado, por advogada, é reinvestido integralmente para a advocacia. E eu acho que um aspecto também, Fábio, que a gente tem que mencionar é que hoje, depois da pandemia, nós estamos num ambiente quase 100% digital na advocacia, para o exercício mesmo da profissão. Sim. E para isso você precisa ter acesso à internet de qualidade, a equipamentos compatíveis com os sistemas dos tribunais, para você poder fazer audiências, peticionar e trabalhar. E hoje
O Rio de Janeiro é o estado, eu tenho certeza que não há no Brasil, e eu tenho 27 inscrições nas seccionais do Brasil, sou inscrita em todos, não tem seccional da OAB que tenha uma estrutura de trabalho fornecida para o advogado como a gente tem aqui no Rio. Nós temos 400 escritórios compartilhados no estado, que o advogado pode atender cliente, fazer audiência, peticionar, com auxílio de um funcionário que sabe mexer no sistema, com Wi-Fi. Hoje, a estrutura que a ordem fornece para a advocacia, ela permite que, ao mesmo tempo, 3.000 advogados estejam trabalhando no nosso estado. E se você contar a circulação de pessoas nos nossos mais de 280 estabelecimentos pelo estado, nós vamos ter milhares de pessoas trabalhando na ordem. Isso é muito importante, porque o advogado muitas vezes não tem recurso para ter o seu próprio escritório, Sim. ter uma sala, com todos os custos envolvidos. Então, hoje, mais ainda do que no passado, a OAB é relevantíssima, porque ela dá estrutura. Você é advogado da capital, que vai ter uma audiência e vai precisar ir a qualquer canto do estado do Rio de Janeiro, você vai ter uma estrutura da ordem lá que você pode atender clientes, pode peticionar, fazer audiência, enfim, trabalhar. Essa atuação da ordem, ela traz dignidade para a advocacia, porque justamente num momento difícil como a advocacia atravessa, né, quer dizer, a sociedade como um todo, sobretudo pós-pandemia, como a Ana muito bem colocou, essa atuação da ordem ela é fundamental, porque se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos ao longo dos últimos anos, boa parte da classe da advocacia estaria à margem. Ela não teria condições, boa parte dos advogados e advogadas não teriam condições de exercer a sua função, a sua atividade profissional. E não existe nenhum outro órgão de classe, por exemplo, o médico, que é médico, por exemplo, nenhum demérita os outros órgãos de classe, mas não oferece, por exemplo, um espaço para que a pessoa possa clinicar. Nós oferecemos um espaço para que o advogado possa receber seu cliente, atender o seu cliente, possa efetivamente exercer a sua profissão gratuitamente. Exato. E vocês estavam falando aí da questão das prerrogativas, né, da violação das prerrogativas, e eu lembrei do último ponto que eu queria tratar aqui na nossa conversa, que é o relacionamento com a magistratura também, né? A maioria dos advogados vai ter que atuar em juízo e muitas vezes, eu assim, ouço de vários colegas advogados certa autoestima baixa em relação à magistratura, né? Às vezes desesperançoso, achando que não vai conseguir nada, mas eu também percebo que muita gente não tem o tino, né, do relacionamento com o judiciário, e aí eu queria ouvir de vocês. Como você acha que o advogado deve se portar em relação à magistratura e, às vezes, de fato, tem um tratamento mais ríspido do que deveria ter, né? Uma certa dose de pouco trato social, às vezes até de violação das prerrogativas. Isso, até para o advogado mais novo, né? Mais inseguro, isso é desconfortável e, às vezes, traumático. E o outro ponto em relação ao despacho, né? Acho que correr atrás do processo também, né? Apresentar o caso para o juiz é muito importante e talvez tenha muita gente que deixe isso na vala comum e depois, né, não colha, de repente, o resultado até que mereceria. O que vocês teriam a dizer sobre isso, assim, relacionamento com a magistratura? Eu acho que o relacionamento, a técnica de relacionamento com a magistratura é um dos segredos do sucesso na advocacia. Em primeiro lugar, que a forma de lidar com a magistratura não é igual no TJ e na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho, que também não é igual ao STJ e ao Supremo. Com cada interlocutor, você tem que ter um determinado tipo de postura diferente, né? Porque são culturas de tribunais diferentes, com formas de trabalho diversas. Então, eu acho que nós, advogados, precisamos ter até um pouco de psicólogos, no sentido de compreender o interlocutor, porque a nossa missão é levar as informações relevantes do cliente para o magistrado levar em consideração e julgar a favor dele. Isso. E para a gente ter a empatia de passar essa mensagem da maneira mais eficiente, a gente precisa, de certa maneira, estudar o interlocutor, entender como é que ele tem decidido. É um trabalho artesanal que não pode deixar de ser feito. A advocacia é um trabalho artesanal e nunca vai deixar de ser. Porque
o juiz é um ser humano, ele julga com as suas idiosincrasias, com as suas simpatias, e você precisa saber lidar com elas. Mas o que eu acho? Eu acho o seguinte, o diálogo e o tratamento respeitoso é fundamental, mas não podemos também jamais nos acovardarmos diante de uma agressão. Porque, como dizia minha velha avó, o diabo sabe para quem ele aparece. Você não pode deixar o magistrado ficar com a impressão de que você está acuado quando ele está sendo arbitrário. Você tem que mostrar a ele que você não vai admitir aquilo e vai reagir com educação, urbanidade, mas de maneira firme. Eu me lembro, não vou dizer aqui o nome, porque era uma figura que está aposentada agora, mas era até uma senhora muito simpática. Havia uma desembargadora federal que eu fui despachar um memorial, e aí fui levar o memorial e ela começou a falar comigo gritando. Mas a senhora está falando ali, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a responder gritando também. Eu falei, mas eu estou aqui para defender essa questão que é relevante, envolve um valor relevante e tal. Aí ela ficou tão assustada que aí ela me tratou com respeito. Quer dizer, eu não estou dizendo que a gente tem que gritar com os magistrados, não é isso, mas a gente não pode também se acovardar e se apequenar, porque a gente tem a mesma posição que ele. Ah, tudo bem, ele é que decide, sim, mas eu é que recorro, né? Se ele decidir errado, eu vou recorrer. A gente tem que ter, com urbanidade, com respeito, mas a gente não pode abaixar a cabeça com arbitrariedade ou com grosseria. Não pode, porque senão a gente não vai ser respeitado. E o próximo advogado que entrar lá também não vai ser. Então a gente tem que ser educados, mas firmes, e saber responder à altura quando vem algo inadequado ou agressivo. Sempre com educação, com toda urbanidade, mas com firmeza, né? Eu acho que a gente não pode deixar a relação ficar desequilibrada, porque nós somos advogados, somos parte integrante da justiça e não decidimos, mas podemos criar uma bagunça danada, né? Podemos fazer uma bela confusão se tivermos nossos direitos violados. Então, eu sempre procurei ter bons relacionamentos com magistrados, ter amizade, ter boa relação, mas também sempre procurei, na hora necessária, não abaixar a cabeça e não deixar que me coloquem numa posição de me sentir acuada ou constrangida de jeito nenhum. E eu acho que o advogado, inclusive, é um novo. Agora, para a gente ter a segurança, para a gente ter autoestima profissional, é preciso que a gente tenha muito estudo, muito conhecimento para a gente se sentir firme para ter a resposta adequada, né? Então, eu acho que o conhecimento dá a segurança que a gente precisa ter para trabalhar. Muito bom. Concordo plenamente com a Ana, e sobre essa questão que tem que, para cada tribunal, ou para cada magistrado, tem que ter uma ciência, vamos dizer, para lidar com cada um desses magistrados. Mas existe também um fio condutor que perpassa toda a relação com o judiciário, e que talvez essas gerações mais novas talvez tenham um pouco de dificuldade. A nossa profissão é uma profissão eminentemente litúrgica, formal. Uma coisa que eu percebo também, com o passar do tempo, essa liturgia, essa questão da formalidade, ela vem se perdendo. Então, acho que isso é algo que os advogados, sobretudo os mais jovens, precisam compreender bem. Mas é óbvio que o fato de ser uma profissão litúrgica, que deva haver ali, obviamente, existe um dever de urbanidade no trato com os magistrados, mas é óbvio que essa relação, que é uma relação respeitosa, ela não pode ser, em hipótese alguma, em algum momento, se converter para uma relação de submissão, de subserviência, porque nós estamos no mesmo nível da magistratura. E, obviamente, que
essa relação deve haver um respeito, que esse respeito deve ser recíproco. Né? Nós fazemos parte do sistema de justiça e, por óbvio, também, que nós não estamos ali à toa, nós estamos ali levando uma pretensão, que é uma pretensão importante. Um pouco antes nós estávamos falando da questão do cliente. Né? Às vezes uma causa tem alto valor agregado, às vezes a causa não tem tanto valor agregado assim, mas para aquele cliente aquela causa é a causa da vida dele. Sim. E por isso é importante que você leve aquela pretensão ao judiciário e que o magistrado entenda a relevância daquela causa. Mas eu acho que com o passar do tempo também, e aí eu acho que a ordem e justamente passa pela questão da qualificação. A qualificação, quando a Ana fala da qualificação, não diz respeito única e exclusivamente à questão do ensino jurídico formal. Passa também por questões práticas do dia a dia, que às vezes o jovem profissional, o jovem advogado, advogada, ele não conseguiu apreender isso dentro dos bancos universitários, até porque isso não é ensinado. É impossível. Isso você só aprende no dia a dia da tua profissão. Mas essa questão da formalidade, da liturgia, é algo que precisa necessariamente ser observada, que foi se perdendo um pouco com o tempo. E outra coisa que eu acho importante a gente mencionar aqui é o seguinte: muitos advogados, uma visão sobre a minha perspectiva equivocada, acham que tem que bater no tribunal, brigar, gritar, bater panela, agredir magistrados. E tem até nas campanhas de ordem, tem candidatos que pregam isso, né? Vamos bater, vamos quebrar o pau. Eu acho o seguinte: não é assim que profissionalmente a gente cresce e a gente consegue as coisas. A gente tem que saber a hora de bater e saber a hora também de ser diplomata, de conversar, de negociar. Essa história de, então eu vou gritar com o juiz, vou bater panela, vou fazer escândalo na porta do tribunal, isso não leva a lugar nenhum, a não ser talvez a impressão para leigos que desconhecem a profissão de que haja algum tipo de atuação ali. Eu acho que isso não agrega nada à advocacia. O que agrega à advocacia é a atuação consistente, firme, mas com diplomacia também. Porque os tribunais também precisam da advocacia. E a advocacia precisa dos tribunais. Então, a gente tem que saber lidar com isso de uma maneira diplomática e firme, mas não espalhafatosa e panfletária. Histérica, né? Histérica. Eu acho que essa questão da construção de pontes de diálogo, sobretudo com os tribunais, elas podem trazer resultados muito mais efetivos para o exercício da nossa profissão do que, eventualmente, essas atitudes histriônicas, panfletárias, que muitas das vezes acabam não levando a lugar nenhum, a não ser o acerramento dos ânimos, e o que faz com que, na prática, haja um distanciamento entre o judiciário e a advocacia, quando devemos estar todos no mesmo lado, buscando sempre uma melhor prestação jurisdicional. Eu acho que essa questão, e a Ana sempre prega muito isso, e faz isso no exercício cotidiano das suas atividades na ordem, estabelecer um diálogo franco, verdadeiro, com as instituições, porque é dessa forma que a gente consegue, de fato, avançar, através do diálogo. Mas um diálogo que estejamos sempre no mesmo nível, mas que seja um diálogo fraterno. Acho que pode estar faltando para muita gente, talvez seja boas referências, né? E aí eu ia até grandes referências na advocacia, né? Modelos de fato serem seguidos. Acho que sem referência é difícil ter liturgia, sinceramente, né? Eu vejo muita gente dessas novas gerações, não vou nem citar casos pontuais, mas elas viram e mexem até para viralizar, né? Às vezes fazem sustentações orais que assim, o cliente fica completamente escanteado, né? Tá pensando, né, como aquilo vai viralizar, mesmo no STF, né? Às vezes afrontando até os ministros que vão julgar o próprio cliente, e o cliente ficou para o segundo plano, coitado. Eu tenho pena, né? Ou seja, a advocacia está esquecendo da essência que é defender o seu cliente. Eu queria perguntar, para fechar, para vocês, quem são as grandes referências para vocês na advocacia ou no direito, né? Quem foi que inspirou? E tenho certeza que vocês são grandes referências, pelo menos para a minha geração e para as novas gerações, mas quem que inspirou aqueles que nos inspiram? É difícil responder essa pergunta sem correr o risco de cometer injustiças.
Mas eu diria que alguns profissionais, até pelo próprio caminho convívio, né? que eu segui, me marcaram muito. Primeiro, o Sérgio Bermudes, que foi o meu primeiro patrão, que me dava muita bronca, mas que me fez virar gente na advocacia, né? Eu diria que o Kazu Watanabe, também, quando eu fui sócia dele por 11 anos, foi uma experiência fantástica, porque ele tinha outras qualidades diferentes do Sérgio, mas que também são muito importantes para a advocacia. E outra figura que me marcou muito também foi o Silvio Capanema de Souza, que foi meu padrinho na Cândido Mendes. Ele conseguiu uma bolsa de estudos parcial. Na época, minha mãe tinha poucos recursos para mim, para o meu irmão. E encantava, e ainda encanta, né, quando a gente vê um filme do Capanema falando, talvez um dos maiores oradores do país, que, enfim, que nos deixou na pandemia. Eu acho que esses 3 nomes foram muito relevantes para mim, sem prejuízo de muitos outros, que de uma maneira ou de outra vão nos influenciando e vão nos ensinando a crescer profissionalmente. Mas eu citaria esses 3. Ô Fabinho, antes de passar a palavra aí, que me ocorreu uma coisa aqui. A Ana, acho que hoje, acabou citando 3 homens naturalmente, né? Mas hoje ela é uma grande referência, acho que para a advocacia feminina. E a advocacia é uma profissão, eu não tenho os números, vocês devem ter, né? Mas talvez até majoritariamente feminina, como todas as outras coisas no direito. No Rio de Janeiro, 52,8% da população é de mulheres e 52% dos advogados são mulheres também. Você tem noção da sua importância para como referência na advocacia feminina, Ana? Que você ocupa um espaço hoje muito importante na advocacia do Brasil, no Rio de Janeiro, né? Até pelo seu escritório você tem um nome de peso, fora a construção, né? Toda na ordem. Você tem noção da importância disso para as novas gerações, para as tantas advogadas? Eu sei que somos muito raras as donas de escritório mulher. Eu acho que se você pegar os 30, 40, 50 maiores escritórios do país, acho que talvez só o meu pertença a uma mulher, né? Seja a liderança uma mulher. E eu vejo muito poucas mulheres chegando nos escritórios aos cargos mais relevantes. E nos tribunais também. No Congresso Nacional também. Isso é um problema grave no Brasil e em vários outros países. Eu me lembro que a gente recebeu no OAB um advogado americano conhecido, que tinha um escritório muito grande lá. E aí ele ficou conversando comigo, como é que é o seu escritório? Eu falei, nós temos 100 e poucos advogados, estamos em 3 cidades. Aí ele falou assim, nossa, que curioso, e o escritório de uma mulher, a gente não tem muito isso nos Estados Unidos, não. Aqui também não. Nossa, também não. Mas eu acho que essa realidade, aos poucos, ela vai sendo alterada, né? A gente tem grandes mulheres advogadas em várias áreas, temos advogadas fantásticas. O fato de eu citar 3 homens é porque eu tenho 36 anos de profissão. Quando eu me formei, a advocacia era quase que majoritariamente masculina. Então eu acabei aprendendo com homens. Mas claro, eu vejo na minha geração, e principalmente nas novas gerações, mulheres talentosíssimas, criminalistas brilhantes, civilistas brilhantes. E elas, sem dúvida nenhuma, estão crescendo, algumas já cresceram e vão inspirar mais mulheres. Eu não tenho dúvida que a gente vai superar esse problema na advocacia no país inteiro, que é a pouca representatividade feminina. Principalmente, eu diria, em alguns estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, o Nordeste mesmo, nós temos poucas mulheres, inclusive na ordem, mas eu acho que é uma questão de pouco tempo essa realidade ser alterada até pela predominância das mulheres nas faculdades de direito. A gente entrega carteiras na OAB de 15 em 15 dias, e é sempre majoritariamente um grupo feminino.
Então vamos dominar o mundo, mas é só uma questão de tempo. Sim. E você, Fábio, quem que você apontaria como referência? Tem 4 nomes, assim, e por acaso, coincidentemente, tem 2 desses 4 nomes que foram citados pela Ana. Um primeiro, o Sérgio Bermudes, porque eu acho que o Sérgio é uma figura assim, icônica da advocacia, embora atue na área tributária, mas eu sempre vi o Sérgio e acho o Sérgio talvez o maior advogado do Brasil. É um sujeito que, além da sua cultura jurídica estupenda, tem uma cultura geral vastíssima. Vastíssimo. Assim, é muito diferenciado, atua sempre em grandes causas e um sujeito, enfim, estabeleceu um padrão de advocacia. O padrão de advocacia do escritório Bermudes. O Bermudes se tornou um padrão, um padrão que foi perseguido por muitos escritórios. Sim. E acabou formando grandes profissionais. A Ana, por exemplo, e grandes outros profissionais que saíram daquele escritório. O professor Silvio Capanema, ele foi meu professor também, enfim. Ele foi oriundo do Quinto, foi para a magistratura, depois voltou para a advocacia. Indiscutivelmente um dos maiores tribunos que eu já vi na minha vida, eu tive a oportunidade de ver. E tive uma experiência aí que me aproxima muito a Ana também. Eu tive um problema familiar e ele foi fundamental para que eu pudesse me formar. Eu estava no 3º ano de faculdade, ele fez uma carta para o professor Cândido Mendes, pedindo para que, na verdade, fosse concedida uma bolsa para mim. Se naquele momento ele não tivesse conseguido a bolsa, eu não teria conseguido me formar. Então, eu tenho uma gratidão enorme à figura do professor Silvio Capanema. E tem 2 tributaristas assim, que eu acho que foram assim, figuras muito representativas na minha formação. Uma foi o professor Condorcet Rezende. Fantástico. Fantástico. Uma figura que ele disse também, um homem de uma cultura extraordinária. Assim, Convivi muito com ele. E assim, quando eu vi, assim, um padrão de advocacia também, do Leocanto, aquela coisa, era algo que eu olhava para aquilo, eu queria ser aquilo. Né? Você se vê naquela pessoa. Né? E o outro profissional era o Sacha Comum. Né? Enfim, Fantástico. Mineiro, enfim. Foram profissionais assim, que Uma inspiração. foi uma inspiração, na verdade. E eu queria fazer um aditamento inicial aqui para incluir mais um, que eu não posso deixar de mencionar, que foi uma pessoa assim, importantíssima para mim, quando eu estava ainda no jovem advogada no Baker McKenzie, e ele, um senhor, Oscar Dias Correia. Eu tive a suprema honra de ter as minhas petições revisadas pelo ministro Oscar, trabalhei em parceria em algumas causas com ele. E certa vez eu ia lá para Ipanema, onde ele morava e tinha um escritório, aí eu levava as minhas modestas petições e ele canetava e eu guardei tudo, porque aquilo é histórico para mim. E uma vez Ana, a minha biblioteca e tal, que era o carinho dele, ele tinha um apartamento só para a biblioteca dele, do lado dele era ligado. E aí eu estava vendo os livros dele e puxei um. Aí eu abri assim, o livro era todo escrito à mão. Aí eu peguei o livro do lado, também todo escrito à mão. Aí eu virei para aquela figura também cultíssima, extraordinária, foi ministro de Getúlio Vargas, uma figura extraordinária, foi ministro supremo, ministro da Justiça, enfim, ministro da Educação, foi tudo que eu acho, deputado federal, foi tudo que eu acho que poderia ter sido. Aí eu falei, ministro Oscar, por que esses livros aqui estão escritos à mão? Aí ele falou assim, não, Ana Tereza, é que quando eu me formei, quando eu era estudante, eu não tinha dinheiro para comprar livros, então eu ia para a biblioteca e eu copiava à mão. E aí eu encadernei. Ele tinha dezenas de livros. Olha, ele nasceu em Minas, numa família pobre. Você faz uma ideia dele ir na biblioteca copiar um livro inteiro à mão, vários livros inteiros à mão. Olha o sacrifício que esse profissional que foi brilhante, ocupou todos os cargos importantes da República, mas olha o sacrifício pessoal pelo qual ele passou. Aquilo me marcou muito. A vida não é fácil para ninguém. As pessoas veem a gente numa posição hoje boa e acham que a gente nasceu assim. Não nascemos assim.
Eu, quando comecei a estagiar, já falei aqui, eu não tinha dinheiro para almoçar e jantar no centro. Eu comprava roupa usada, terninho usado para poder estagiar. Então, é importante que as novas gerações entendam que ninguém chega a uma posição muito boa sem muito sacrifício, sem muita dedicação, né? Eu lembro que eu comia, muitas vezes, era um salgado com guaraná, no caso do advogado, que era um bar, tradicionalíssimo bar do advogado, que era do lado da livraria forense. E eu não tinha telefone em casa. Se eu chegasse muito tarde em casa, eu tinha que gritar para o meu primeiro marido descer e abrir a porta para mim. Quer dizer, todo mundo que chega em um lugar bom profissionalmente, até em outras profissões, sem ser advocacia, podem apostar que tiveram muitas noites sem dormir, muito sacrifício, muito trabalho. Lá no Bermudes, quando eu era estagiária, às vezes eu saía 3 horas da manhã. Ficava trabalhando até 3 horas da manhã e 7 da manhã tinha que estar na casa do Mendes. Então a vida profissional não é fácil para ninguém, mas vale a pena o empenho. Trabalho para recompensa. Pô, Ana, Sempre. Fábio, muito obrigado por essa conversa. Para mim, me engrandeceu demais. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Obrigado também por toda a generosidade que vocês sempre têm comigo. Obrigada a você, meu querido. Você é um talento, um grande processualista e ainda encontra tempo na sua vida, tendo 5 filhos, para nos doar tempo para ajudar a mentoria gratuita da OAB. Então, eu é que sou sua devedora e a advocacia também. Você é maravilhoso, um fenômeno. Obrigado, meus amigos. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.